Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, uma questão de logaritmo. Então fica comigo até o final, que a gente vai revisar muita propriedade. Se você observar, eu já deixei uma colinha aqui do nosso lado direito do quadro, com todas as propriedades que nós vamos usar nessa questão, certo? Então vai ser muito bacana e eu peço que você comente aí também o que você acha, se você fez de uma forma diferente, para a gente conversar sobre ela, tá certo? Então vamos lá. Bom, aqui nós temos o logaritmo desses números aqui, né? Desse número cheio de raízes e esse número também cheio de raízes. Uma coisa que eu já vou te dizer, a gente não vai precisar fazer esse aqui de baixo. Como assim, professor? Não vamos precisar fazer o de baixo. Observe que esse aqui de cima, ele tem um padrão muito parecido com o de baixo. Ó, se você esquecer isso daqui, ou seja, se você tirar esse 2 e essa raiz maior, essa parte aqui de dentro, ó, essa parte aqui de dentro, ela fica exatamente igual à parte de baixo. Raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 8, raiz de 8, raiz de 8. O que muda? A base em cima é 2, a base embaixo é 8. Porém, o padrão é o mesmo. Ou seja, quando a gente encontrar o padrão disso daqui, automaticamente a gente encontrou o padrão desse daqui. Então, a gente só vai fazer o de cima, tá? Então, quando você olha essa questão, você diz, vou ter que fazer os dois. Não precisa. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Então, nós temos aqui só o numerador, tá certo? Então, vamos fazer aqui só o numerador. Então, o que nós temos? Vamos começar aqui, ó. Raiz de 2, certo? Aí, nós temos aqui, vamos lá. Raiz, outra raiz aqui, né? Cheio de raiz. Outra raiz aqui. E 2. Então, nós temos aqui mais uma raiz aqui, certo? Deixa eu deixar bem organizado para a gente não se perder na questão, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de fora para dentro. Então, a gente vai começar fazendo, ó, essa parte aqui, ó, 2 raiz de 2. Para isso, a gente vai lembrar de uma propriedadezinha da raiz, até já coloquei ela aqui, ó. Quando você tem um número multiplicando uma raiz, você pode, vamos dizer assim, devolver esse número para dentro da raiz. Como é que você devolve ele? Você devolve ele na forma de potência e o expoente dele vai ser o índice da raiz. Então, observe que eu peguei esse a, joguei dentro da raiz e elevei a ele o índice dessa raiz. Então, por exemplo, eu posso pegar esse 2, devolver ele aqui para dentro, multiplicando pelo número que está aqui, só que ao devolver, eu vou devolver com o índice da raiz. No caso, é uma raiz quadrada. Então, eu devolvo ele ao quadrado. Então, vamos ver como é que fica? Vai ficar o seguinte, ó. Raiz de 2, raiz de 2, certo? Aí, agora eu vou ter, ó, raiz. E aí, ó, quando eu devolver esse aqui para dentro, essa raiz vai colar, vamos dizer assim, com essa, ó. Então, vai ficar raiz da raiz de 2. E esse 2 vem para dentro elevado ao quadrado, porque é raiz quadrada. Então, vezes 2 ao quadrado. E agora nós vamos fechar a raiz aqui, ó. Certo? Vou fazer bem devagar, tá? Então, se quiser acelerar o vídeo aí, mas eu vou fazer bem devagar, certo? Então, vamos lá. Observe que aqui nós agora vamos usar duas propriedades. Aqui dentro, o que nós temos? Multiplicação de duas potências que têm a mesma base. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Lembrando que aqui é 2 elevado a 1, né? Então, eu somo os expoentes. E aqui onde eu tenho raiz de raiz, é essa propriedade, ó. Quando eu tenho uma raiz de raiz, eu conservo o radical e multiplico os índices. Então, como aqui é raiz quadrada? Raiz quadrada vai ficar raiz quarta. Então, vamos lá? Repetir de novo aqui, ó. Raiz, certo? De 2, raiz de 2. Aí, agora, ó, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar raiz quarta, certo? E aqui eu conservo e somo 2 mais 1, 3. E agora eu fecho, ó. Certo? Então, vou fechar aqui a minha raiz. E aí eu vou agora repetir o processo. Vou até trazer para cá, ó. Eu vou repetir o processo.
De novo, lembrando que eu estou fazendo de fora para dentro. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Vou pegar esse 2 que está multiplicando a raiz e vou jogar aqui para dentro da raiz. Lembrando que quando eu jogo para dentro, eu jogo com o índice como potência. Então, vamos lá? Raiz de 2, raiz, né? Vou fazer aqui, ó, raiz. Aí, ó, observe que essa raiz agora vai colar nessa, né? Então, vai ficar raiz da raiz. Lembrando que essa raiz é quarta, né? Esse 2 ao cubo já está lá dentro. Vou levar esse 2 com o índice 4, expoente 4, né? 2 a quarta. E aí, ó, fechou, fechou, fechou. E aí, novamente, vou aplicar as mesmas propriedades de cima, ou seja, raiz de raiz, então multiplico os índices, e produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, como é que vai ficar? Raiz de, repete o 2, repete o radical, multiplica os índices, ó, raiz quadrada, né? 4 vezes 2, 8. Conserva a base e soma os expoentes, ó, 3 mais 4, 7. Ok? E aí fecha. Certo? Observe o que eu falei lá no começo, ó, que esse padrão aqui é o mesmo padrão daqui. Então, ele já está resolvido, ó, porque se você eliminar, veja só, vamos voltar aqui, ó. Se você eliminar essa raiz e esse 2, esse padrão fica igual. Então, se eu eliminar essa raiz e esse 2, esse padrão fica igual. Qual é a conclusão, então? Antes da gente seguir aqui, ó, eu já posso afirmar aqui, então, eu vou colocar até aqui embaixo, ó. Eu já posso afirmar, então, que, vamos lá, a raiz de 8 da raiz de 8 da raiz de 8 vai ser o quê? Vamos lá? Ó, é exatamente isso daqui, só que no lugar do 2, que é a base que nós estávamos usando, a base vai ser o 8. Então, isso aqui tudo, com certeza, vai ser o quê? Raiz oitava de 8 elevado à sétima. Tá vendo? Não precisamos fazer, porque se eu eliminar isso daqui, ó, isso daqui é a mesma coisa do de baixo, só que na base 2. Tranquilo? Vamos seguir aqui, para a gente finalizar o de cima. Então, vamos lá. De novo, vou jogar esse 2 aqui dentro e vou ter uma raiz de raiz, certo? Então, vamos lá. Vai ficar raiz. Essa raiz vai colar nessa, então vai ficar raiz da raiz oitava de 2 elevado à sétima, vezes, jogo 2 para dentro com expoente 8, 2 à oitava. Então, até agora, usamos basicamente duas propriedades aí de forma repetitiva, certo? Então, o que que eu vou ter aqui agora? Raiz de, multiplica 8 vezes 2, raiz 16 de 2 elevado a quanto? 7 mais 8 dá 15. E aí, ó, fecha aqui. Então, tudo isso daqui dá raiz 16 de 2 elevado a 15 e tudo isso daqui dá raiz oitava de 8 elevado a 7. O que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa raiz. Nós vamos transformar isso numa potência. De forma bem simples, qual a propriedade que a gente utiliza aqui, ó? É essa propriedade aqui, ó. Toda raiz vira uma potência com expoente na forma de fração. E aí, como é que eu faço isso? Conserva aqui a base, que é 2. Como é uma raiz e vai virar uma fração, ou melhor, uma potência, o expoente é uma fração. Então, ó, já coloca aqui o sinalzinho da fração. E como é que fica essa fração? O número que está aqui dentro vira o numerador da fração, então é 15, e o índice vira o denominador, é 16, certo? Então, raiz de 16 de 2 elevado a 15 é a mesma coisa que 2 elevado a 15 sobre 16. E esse daqui, como é que ele fica, né? Ficaria da mesma forma, ó. Conserva aqui o 8, o expoente é uma fração,
Então, aqui nós temos 7 e embaixo nós temos o 8, ok? Eu vou dar uma pausa para a gente arrumar aqui o nosso quadro. Bom, então nós chegamos a essas conclusões aqui, né? Que tudo isso daqui é 2 elevado a 15/16 e tudo isso daqui é 8 elevado a 7 sobre 8, né? 15 sobre 16 e 7 sobre 8. Observe que como aqui é base 2 e aqui é base 8, já vamos procurar escrever tudo na mesma base, já que o logaritmo também é na base 2, certo? Então, vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? Esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo, né? 2 ao cubo é 8. Só que ele já tem um expoente que é 7 oitavos, né? Então, vamos repetir aqui, ó, o expoente 7 oitavos. Vou colocar um parêntese para separar o 3 da potência 8, que é 2 ao cubo, né? E o 7 oitavos. O que acontece aqui agora? O que surgiu para a gente? Surgiu uma potência de outra potência, tá vendo? Ó, potência de outra potência. O que nós vamos fazer? Potência de outra potência, está aqui a propriedade, ó. Eu conservo a minha base e multiplico os meus expoentes, certo? Então, ó, conservo a minha base, que é 2, e multiplico aqui os meus expoentes. 3 vezes 7 oitavos é 3 vezes 7, que vai ser 21 oitavos, né? Então, 21 oitavos, certo? Então, o que nós temos aqui dentro, na verdade? O que nós temos aqui dentro é o log da divisão. Então, o que nós temos aqui é, na verdade, o log de... E aí, nós temos uma divisão, ó. Em cima, nós temos a potência 2 elevado a 15 sobre 16. E embaixo, 2 elevado a 21 oitavos. Todo esse logaritmo está na base 2. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui o quociente de potência de mesma base. O que fala o quociente de potência de mesma base? Eu conservo a minha base e subtraio os meus expoentes, né? Então, o que eu vou fazer? Isso daqui vai ser o log de quanto? Isso aqui vai ser o log de conservou e subtrai os expoentes. Vamos fazer essa subtração aqui na base 2, né? Vamos fazer essa subtração aqui embaixo, ó. Então, eu vou subtrair 15 sobre 16 menos 21 sobre 8. Não precisa tirar MMC, gente. Se liga só na dica aqui, ó. Tá vendo que 8 é um divisor de 16? Então, o que eu faço? Eu pego essa fração aqui, dobro o numerador e dobro o denominador. Automaticamente, o que vai acontecer? Vai ficar 15, perdão, que é 15, né? 15 sobre 16 menos 42, ó. O dobro de 21 é 42. O dobro de 8 é 16. E aí, ó, 15 menos 42 vai dar o quê? Menos 27 sobre 16. Então, isso aqui, ó, é menos 27 sobre 16. E aí, como é que eu calculo esse logaritmo aqui, ó? Como é que eu posso calcular esse logaritmo? Usando isso aqui, ó, log da potência. Pega o expoente, dá um tapa que ele cai aqui na frente multiplicando, ó. Então, esse valor ele vai cair aqui na frente multiplicando. Então, como é que isso vai ficar? Vou colocar aqui embaixo, tá certo? Então, vai ficar, ó, joga ele na frente multiplicando. Menos 27 sobre 16 vezes o log. Jogou na frente, ficou log de 2 na base 2. Mas lembre-se que quando eu tenho logaritmando e bases iguais, o resultado é sempre 1. Então, o resultado disso aqui, ó, é 1. Conclusão, menos 27 sobre 16 vezes 1 vai dar menos 27 sobre 16, que é a resposta para esse logaritmo. Beleza? Gostou? Já sabe, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, galera! Até mais!